Mais 2 reforços confirmados. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Mengão fecha a contratação de Saúl, espanhol que estava no Atlético de Madrid, e deve anunciar nos próximos dias mais 2 craques. Temos informações importantes sobre o jogo diante do Red Bull Bragantino que acontece hoje pelo Brasileirão. Essas e outras notícias iremos acompanhar agora em nosso canal. Mas hoje tem Bragantino e Flamengo ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Confronto direto na briga pela liderança do Brasileirão. O Lucas Rangel, direto de Bragança Paulista, onde vai ser esse jogo? Conta mais do Flamengo pra gente. Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Mari? Um abraço pra você, pra todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. O Flamengo tá pronto, mas cheio de desfalques, né, pra enfrentar o Bragantino hoje aqui em Bragança. São 8 peças no total, peças da defesa, do meio-campo, do ataque, incluindo os 2 laterais esquerdos. Enfim, o técnico Felipe Luiz vai ter que improvisar mais uma vez o Varela na esquerda e a princípio vai com o Bruno Henrique mesmo, apesar do gol do Pedro, apesar da expectativa pelo Pedro, o Bruno Henrique deve começar como titular. Tem a notícia ruim dos desfalques, mas a notícia boa da chegada do Saúl, meio-campo espanhol de 30 anos, que estava no Sevilha, mas pertencia ao Atlético de Madrid. Chegou hoje de manhã ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos, assinar contrato e vai ser novidade do Flamengo aí nas próximas rodadas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo, Mari, que não ganha do Bragantino aqui há um bom tempo, desde que o Bragantino voltou para a Série A em 2020, 5 partidas com 3 empates e 2 vitórias do Braga. O Flamengo tenta vencer então para se aproximar do líder Cruzeiro e evitar uma aproximação do próprio Bragantino. Vamos ver o campinho com a provável escalação do Mengão para logo mais às 9h30 da noite? Rossi no gol, Wesley na direita, zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira e o Varela improvisado na esquerda, Everton Araújo na vaga do Alan, que também machucou, Jorginho e Arrascaeta, e no ataque Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Expectativa de um bom público hoje aqui em Bragança e também da torcida do Flamengo comparecendo para apoiar o Mengão. Jogo às 9h30 da noite com transmissão da Globo. Um abraço, Mari, para você. Valeu, Lucas. Outro. E o Flamengo tem mais uma crise para chamar de sua, hein? Agora, do chefe do departamento médico, Dr. José Luiz Junco, com o meio-campo, uruguaio de la Cruz. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. E foi assim, com essa mensagem, que mais uma crise começou no Flamengo. Como se já não bastasse tudo que aconteceu com o Pedro nas últimas semanas. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Não precisava me exporem da maneira que foi feita. Agora, a questão é com o uruguaio De la Cruz. Em 2023, o Flamengo pagou mais de 100 milhões de reais ao River Plate por ele. Mas até hoje, não conseguiu engrenar. Desde a chegada ao clube, foram 112 jogos do Flamengo. Em 26, ele ficou de fora por lesão ou para ser poupado. É quase um quarto das partidas. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Essas falas foram todas do chefe do departamento médico do clube, José Luiz Junco, em um grupo de WhatsApp. E o Junco ainda disse mais. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo, e não para jogar futebol competitivo. Logo depois dessa mensagem vazar, Arrascaeta postou numa rede social uma foto com um companheiro. Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim. Em nota, o staff do De la Cruz se pronunciou, dizendo que foi pego de surpresa e que a atitude não é ética nem correta. Também em nota divulgada há pouco, o Flamengo disse que a mensagem vazada não foi escrita por nenhum dos 5 médicos que compõem o departamento de futebol profissional do clube. A diretoria ainda afirmou que não vai comentar especulações. José Luiz Junco é chefe do departamento médico de todos os esportes do Flamengo. Agora, olha aí, o que é? É imagens da Coluna do Fla, um beijo pra galera da Coluna do Fla, sobre a chegada do Saúl no Galeão. Tá aí na tela, Vene Casagrande, para reforçar
o Flamengo. Você não queria falar de gente chegando? Eu brinquei aqui, mas é muito sério isso, né? Porque isso acontece justamente num bom momento pro Flamengo, quando o Flamengo consegue primeiro o reforço na janela, algo que a torcida estava tanto pedindo, e chega um espanhol que tem uma experiência absurda no futebol europeu, anos de Atlético de Madrid, jogou no Chelsea, jogou no Sevilha. Para mim, é uma baita contratação do Flamengo. Não sei se ele vai chegar para ser titular, mas é um jogador com 30 anos. Se a gente for olhar o histórico dele de lesão, quase não teve lesão na carreira, ou seja, com 30 anos ele pode performar muito bem no futebol brasileiro e chega para compor um baita elenco do Flamengo, numa posição que o Flamengo necessita, o meia-direita, fazer também o meia-esquerda. Então a gente brinca aqui, mas isso precisa ser dito. O Flamengo fez uma contratação muito boa no mercado da bola. Mas o assunto ontem mesmo, o Vene Casagrande, foi a polêmica com o De La Cruz. Na verdade, com o médico do Flamengo. Conta pra eles o que aconteceu pra quem perdeu essa fofoca. Vamos lá. Em um grupo de WhatsApp chamado Fla Barra, nesse grupo de WhatsApp, membros envolvendo pessoas importantes do Flamengo, conselheiros. Nesse grupo de WhatsApp, alguém chamado João questionou o Runco, que hoje é o diretor médico. E quando eu falo diretor médico, ele é o chefe geral, por exemplo. O chefe do futebol, o chefe da medicina do futebol responde ao Runco. O chefe da medicina da natação responde ao Runco. Ele é o diretor geral, ele não é do dia a dia do futebol. E aí o Runco foi e respondeu: João, a situação de La Cruz é essa aqui, e com palavras extremamente pesadas. Se a produção conseguir botar aí pra gente ler, porque assim, pra quem não viu, eu acho que é extremamente importante ler na íntegra. Sim. E ouvir na íntegra melhor. O que o Runco disse. Não botar palavras na Exatamente. boca, né? Enquanto isso, eu resumo. Ele praticamente botou um ponto final na carreira do De La Cruz. Porque a parte final da fala dele, da escrita dele, ele diz que como alguém vai comprar o De La Cruz, algum outro clube vai comprar o De La Cruz, se não for por conta da questão esportiva, porque ele não consegue mais performar em alto nível. Gente, assim, na boa, não tem como, ninguém aqui está criticando o Runco, porque eu vi muita gente falando assim, porque o passado dele, o histórico dele. Eu não estou aqui avaliando o profissional, o médico Luiz Runco, que deve ser um baita médico. Ninguém fica na seleção brasileira durante muito tempo, ninguém está no Flamengo à toa, deve ser um baita médico. Alguém avaliou muito bem. Mas a atitude dele foi extremamente errada, gente. Inclusive, ele foi contra um código da medicina. Então, que ele não pode dar laudo de um paciente para outras pessoas, independentemente se essa outra pessoa também é médica. Eu que sou médico, eu não posso virar para você e falar sobre um paciente, no caso o Pedrosa. É algo extremamente particular, não posso fazer isso. Código de ética. É o código de ética, exatamente. Inclusive ele pode ser processado por isso. Então, repito, imagina, gente, só que você vai no médico e você tá com um problema e você, sei lá, você não quer que ninguém saiba. Aí aquele médico vai e conta pra alguém. Exatamente, isso não pode, né? Exatamente. É um código. Eu vou, sei lá, eu faço terapia. Aí a minha terapeuta, a minha psicóloga começa a falar dos meus problemas para outras pessoas. Gente, isso não pode. Isso é um absurdo. E outra, eu não vou nem entrar no mérito aqui da desvalorização de um ativo. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do humano. Se pôr no lugar do De La Cruz, um pouco de empatia. Como é que você ouve de um médico que você não pode mais fazer aquilo que você tanto ama? Gente, não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem problemas físicos. Não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem um problema crônico no joelho. Isso todo mundo sabe. Se eu sou jornalista, sei, imagina todo mundo que trabalha no dia a dia. Eu sei que ele sente dores, eu sei que ele não treina bem por conta do problema no joelho. Eu sei que tem atividade que ele sai no meio por conta de dores no joelho. Eu sei disso tudo. Eu sei também que o processo de recuperação dele é muito mais extenso por conta desse problema no joelho. A gente sabe disso tudo. Mas se põe no lugar do De La Cruz. Você, como ser humano, ouvir isso de um médico e um médico do Flamengo, obviamente que ele não recebeu muito bem isso. Ele deve estar extremamente triste. Ele pode, inclusive, entrar na justiça, pelo que me falaram. Enfim, ele pode fazer um monte de coisa. Mas a declaração já foi feita, já vazou. Você vai ler aí, Fernanda? Vou ler aqui, então, ó. Tá. Esse é o print da conversa do grupo, né, que o Runco escreve. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação de De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, ou seja, andamos com as duas pernas, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado.
E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, atenciosamente. Uma falta, talvez, até de uma coisa mais objetiva. Posso contextualizar uma situação que é importante de bastidores, para quem não conhece bastidores de Flamengo? O Runco e o Tanuri, que é o ex-chefe do Departamento Médico do Flamengo. E essa é a palavra. Gestão, da né? antiga gestão, quando o De La Cruz foi contratado. Essa é a palavra. Eles se odeiam. Eles não podem se cruzar. Então, assim, isso também envolve o bastidor, a política do Flamengo. Isso, de certa forma, porque a gente pode interpretar de várias maneiras essa declaração. Isso aí também foi uma forma de criticar a antiga gestão que contratou o De La Cruz. Por isso que eu achava importante o Márcio Tanuri se manifestar, o Marcos Braz na ocasião se manifestar, o Bruno Spindel, que ainda continua no Flamengo, mas na ocasião era o diretor executivo, ele também se manifestar, e o próprio Rodolfo Landim, que era o presidente do Flamengo, se manifestarem. Porque, de certa forma, ele está dizendo que o jogador foi contratado sem ter condições físicas para jogar. Ele disse isso com outras palavras. Mas eu acho que, nesse momento, a única pessoa que tem obrigação de se manifestar é o Runco. Sim. Porque os outros já passaram, Sim. contrataram, já foi, já tem uma nova gestão, e o já Renato, aconteceu. O Renato Maurício Prado, que é jornalista, atualmente está no UOL, ele entrou em contato com o Runco respondeu a ele dizendo o seguinte: eu me coloco à disposição do BAP, atual presidente do Flamengo. Se o BAP quiser que eu me afaste, ou seja, que eu não faça mais parte desse cargo diretor médico do Flamengo, ele sai. Então, assim, depende muito do que o BAP vai fazer. E se o BAP, até o momento, não afastou, não demitiu o Runco, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Até porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo, com outras palavras, um comunicado bem grande, com outras palavras, o Runco não faz parte do nosso dia a dia aqui. Então, entre aspas, eles estão jogando a culpa para a Gávea resolver. Sim. Porque Ninho do Urubu é diferente da Gávea, que é muito mais institucional, uma outra esfera. E aí, enfim, muita gente cobra a saída do Runco. Eu acho que isso não vai acontecer, porque não aconteceu até o momento. Eu acho que é isso. O Runco que tem que falar e talvez o presidente também, porque quando ele é o diretor ali na questão do departamento médico, Pedrosa, é ele que se posiciona, é ele que está falando em nome do Flamengo. Ele não está falando sozinho da cabeça dele, ele está falando em nome do Flamengo. Tudo bem, Abel? Muito bom dia para você, um abraço a todos aí do 360, João Breler, o Eugênio também, enfim, todos que estão por aí. Exatamente, o jogo acaba ficando em segundo plano, né? Não tem tanto o que falar da partida, a partida vai acontecer logo mais, 21h30 em Bragança, Flamengo, enfim, segundo colocado, contra o terceiro, o Red Bull Bragantino, jogo importantíssimo em termos de tabela, mas o ambiente rubro-negro, ele não tem muita calma não, né? É claque-bum para tudo que é lado o tempo todo, não para nem um segundinho, então você sai de uma crise do Pedro, parecia algo mais amenizado e já entra nessa do De La Cruz. Antes, sempre bom lembrar que nesse meio tempo houve o Saul. Saul chegou ontem ao Rio de Janeiro, desembarcou no Aeroporto Internacional do Galeão, já está em terras brasílias aqui na Guanabara, então ele já faz os exames hoje pela manhã, deve encontrar com o José Boto, o diretor de futebol no Ninho do Urubu, com tudo aprovado, aí ele assina o contrato, deve ser de 3 anos com o Flamengo para ser novo reforço e encorpar esse meio de campo aí, porque o Flamengo, só para ilustrar, hoje, por exemplo, não tem Pulgar, não tem Alan e não tem De La Cruz. São os 3 ali que poderiam fazer bem essa função no meio de campo. Sobre De La Cruz, ontem o site GE acabou que divulgou uma mensagem do diretor médico-geral do Flamengo, comanda ali o departamento de futebol, o José Luiz Runco, muito conhecido, anos e anos, décadas de Flamengo, voltou com a gestão do Luiz Eduardo Batista ao BAP, também anos de seleção brasileira, e ele conversava com o médico em um grupo, enfim, Flabar, o nome do grupo, que tem altos cardeais rubro-negros até ali, depois que foi anunciado que o De La Cruz não viajaria para Bragança. Então foi aquelas discussões rubro-negras ali, cobrando-se até também por que esse rapaz que custou 16 milhões de dólares à vista aos cofres do clube não joga. Então o Runco acabou que deu uma ali, muita gente falando de sincerão, e acabou falando que o De La Cruz tem uma lesão crônica irreparável, também falou que
para venda é difícil, enfim, para a questão de competitividade seria muito complicado. E isso caiu como uma bomba mesmo, porque se o Pedro, por exemplo, não gostou da exposição, você imagina o De La Cruz nesse sentido. O staff do jogador até se pronunciou que vai aguardar, enfim, ver a situação, porque pode até tomar alguma medida legal, tem sigilo aí de paciente e também de médico, então tudo estremeceu bastante rapidamente assim que vazou no site GE, lá nos nossos companheiros, o Arrascaeta, compatriota, muito amigo do De La Cruz, já divulgou, não divulgou não, postou um story na rede social ali, uma imagem abraçando basicamente o De La Cruz, falando que temos que cuidar do nossos, e depois, mais tarde, o De La Cruz também postou na rede social dizendo que não deixe ninguém falar que você não pode fazer alguma coisa, enfim, nesse sentido. Então, irritou demais o De La Cruz, os jogadores ficaram bastante chateados também, não gostam dessa exposição. O José Luiz Runco tem aquela questão de que ele é o diretor médico, como eu disse, quem está mais no dia a dia ali com os jogadores é o Dr. Fernando Sasaki, também o Luiz Macedo, eles ficam ali trabalhando com os jogadores, mas desde o início desse ano, quando houve a troca do departamento médico, que era até então chefiado pelo Dr. Márcio Tanuri, que é um rival político mesmo, dentro até do Flamengo, do Dr. José Luiz Runco, estremeceram as relações, sabe, entre elenco, muita parte do departamento médico, o pessoal fica um tanto quanto melindrado com algumas situações, são relações pessoais, tem que ter uma administração também. Você lembra, Abel e amigos, aquela questão no início do ano que, enfim, mandaram tirar lá o Runco, até foi o autor da ideia de tirar o tal da fute-mesa de dentro do CT ali, onde os atletas ficavam se divertindo, que é uma espécie de ping-pong da bola ali, né, que os atletas ficam se divertindo. Isso causou um desconforto muito grande, o Boto mandou manter depois. Então, de fato, há um desconforto muito grande com essa situação. O presidente BAP, até, enfim, tentei falar com ele ontem, ele não respondeu. Tentei falar com o Tanuri também, que era o chefe do departamento médico, ele também não se manifestou para saber essa questão do De La Cruz, mas o Flamengo divulgou, já estamos estendendo bastante aqui, o Flamengo divulgou ontem uma sonora do Luiz Macedo falando que está preparando o De La Cruz para ter uma sequência, então não tem essa assim de que está basicamente condenado para futebol competitivo. O Flamengo trabalha com a informação de que ele vai voltar daqui a pouco. Juntando esse pacote todo, tomando fôlego aqui, Abel, isso respingou aonde? No Remo. Pô, por que no Remo? Porque lá está o diretor de futebol do Remo atualmente, ex-vice-presidente de futebol, personagem marcante aí do Rio de Janeiro, do futebol do Rio de Janeiro, Marcos Braz. Ele foi perguntado sobre essa questão do De La Cruz. Então a gente acompanha aí o que disse o Marcos Braz durante essa coletiva do Remo. Em relação à mensagem vazada do WhatsApp do Runco, em relação à contratação do De La Cruz, que foi feita no período em que você esteve lá, vocês sabiam totalmente das situações que envolviam a parte física do jogador? Deixa eu falar um negócio para você. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois, íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas em respeito, com certeza, está aqui. Mas em respeito ao Remo, à torcida do Remo, à diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto. Mas está aqui. Perfeito, depois a gente tem umas coisas, sim, eu topar. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso falar, eu não vou falar num tema que não seja ligado ao Clube do Remo. Tá, então, Marcos Braz não pode falar que é ligado ao Clube do Remo, um tema que não seja ligado ao Clube do Remo, mas deu aquela pitadinha nele ali. Tem tudo, Abel, eu me estendi bastante até para tentar dar um panorama anteriormente, porque é um componente muito político também, enfim, nessas questões aí, é muito disse-me-disse, de lá, daqui, etc. Mas o Runco teve essa fala aí em um grupo de WhatsApp, acabou vazando, chega nos jogadores.
já tem essa questão de exposição. Lembra do Pedro? Alguém do departamento de futebol vazou para o Mauro César que poderia vender o Pedro por 15 milhões de euros. O Pedro ficou incomodado, deu esse reboot todo. Agora isso, enfim, são pequenos episódios, pequenos incêndios que juntos formam um grande caldeirão dentro do Flamengo. Então o ambiente está assim, pantanoso, e aí você tem que andar com muito cuidado. Vamos ver se vai ter alguma repercussão dentro de campo hoje à noite, porque o elenco está, sim, chateado com a exposição do companheiro, o De La Cruz. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre. Você ainda falou assim, estou me estendendo. Não se estendeu, não. Você trouxe tudo que tem que trazer em relação ao que acontece no Flamengo. E você disse terreno pantanoso, eu diria que é areia movediça. Opa. É mais perigoso ainda. Obrigado, um bom dia para o Pedro Henrique Torre, ao vivo lá do Rio de Janeiro, trazendo tudo do Flamengo. Nem vou comentar do Marcos Braz, ele não quis comentar, então não vamos adivinhar o que ele ia... Não vamos tentar adivinhar o que ele queria dizer. Nem pode falar nada, porque na época dele acontecia coisa muito pior. Então, o fato é que ele é um dos responsáveis pela contratação. Isso é fato. Outro fato, para mim, é o seguinte, em relação ao Dr. Runco, em relação ao WhatsApp ali, ao papo de WhatsApp. Também não dá para entrar no mérito. Foi sem querer, foi de propósito, imagino que não tenha sido de propósito. Independentemente de ter sido sem querer, é um descuido desastroso, na minha opinião, que um profissional com a importância do Dr. Runco, médico de um clube com a importância do Flamengo, não pode cometer. Esse tipo de descuido é desastroso. E o jogador, eu me coloco no lugar do jogador, dos atletas, é óbvio que ele fica pé da vida. Compromete não só a passagem dele agora no Flamengo, como valorização do atleta. Como o futuro dele, esteja ele ou não. E aí já apareceu um outro membro, né, como disse o Pedro Henrique Torre, ali da parte médica do Flamengo, dizendo que não é assim, que estão tentando recuperar. Não sabemos, vamos acompanhar. O que disse o Runco é que praticamente a carreira dele acabou. Ele não tem condição de jogar profissionalmente. Foi o que apareceu ali no papo, não é, Eugênio? Eugênio, eu acho desastroso. Esse tipo de descuido não pode acontecer. Sim, lamentavelmente o que tem acontecido no Flamengo depois do Mundial de Clubes é uma série de disse-me-disses extracampo, né? Voltou a ser aquele Flamengo que toda hora vaza alguma coisa, tem algum comentário, alguém que sabe de alguma coisa. Até na véspera com a história do Gerson, né, Eugênio? Até na véspera com a história do Gerson. Sim. Virou o que o Flamengo sempre foi e que tinha deixado de ser recentemente. Eu cobri por muitos anos, né, os clubes do Rio de Janeiro, durante alguns períodos o Flamengo. E é aquela coisa, vazava de todo lado. Você chegava na Gávea, todo mundo sabia de alguma coisa. Tinha um monte de informação que interessava A, B, C, D ou tal. E a imprensa tem que fazer o trabalho dela. A imprensa tem que divulgar as informações. Claro, checar a informação, se é verídica, e não pode ficar escondendo a informação. E o Dr. Runco está envolvido numa questão política aí, né? Acho que a presença dele no clube hoje é uma presença também política por questões da eleição do BAP, né? Ele é ligado a grupos políticos e foi reconduzido, e aí ele tem uma rixa antiga com o Márcio Tanuri. Então, quando ele vai no bate-papo lá, no grupo lá de sócios do Flamengo, ele faz a alusão a isso, convocado pela outra administração, contratado pela outra administração, como quem coloca no médico anterior a culpa por aprovar um jogador que, segundo ele, tem um problema. Só que isso respinga na atual administração, porque é um ativo do clube, é um jogador que está lá dentro, que tem uma questão toda psicológica dele e com o grupo, você já viu o Arrascaeta se movimentar, e ele já coloca para vender vai ser muito difícil, quer dizer, já impossibilita uma venda. Eu acho que há clubes, há pouco tempo se falava no interesse do River Plate de repatriar o De La Cruz. O River Plate conhece bem, porque ele já saiu de lá. Sabe o que é o De La Cruz? Pelo valor que foi pago, não vai vender para ninguém, porque já é um jogador com uma idade um pouco mais avançada, já ficou mais algum tempo no Flamengo, não vai ser vendido pelo mesmo preço. Mas, sim, ele vai continuar a carreira dele, com algumas dificuldades. Ele está no Flamengo hoje. Então você fala assim, não vai jogar mais, o cara vai ficar fazendo o que lá dentro no dia a dia? E esse não é o discurso dos profissionais que estão dentro do departamento de futebol profissional. Que estão falando que estão fazendo um tratamento para que ele possa voltar a ter uma sequência como ele teve no primeiro semestre. Então, é muito desastrado. Eu acho realmente uma situação muito difícil de se sustentar. O apoio político que colocou o Runco lá tem que ser muito grande para mantê-lo depois do que foi feito com essa declaração. Não uma declaração pública, mas que se tornou pública a partir do momento que ele coloca
num grupo que tem várias pessoas e alguém resolveu vazar. Foi isso, só para completar, para deixar claro o que eu quis dizer. Quando eu falei, de propósito ou não. Provavelmente ele não queria que isso vazasse, que isso viesse a público. Mas a partir do momento que você coloca num grupo com várias pessoas, e todos nós temos os nossos grupos, né? Nesse tipo de mídia, ou como a gente fala, no WhatsApp, todo mundo tem os seus grupos. Você coloca um negócio desse num grupo, você sabe que você está correndo o risco disso vazar, disso chegar para o mundo e para outras pessoas. Tudo que tem no nosso grupo do 360. Não faça isso. Melhor não colocar. Esconder. Então ele, como profissional médico do Flamengo, ele tem que tomar esse cuidado. Foi um descuido desastroso. Você quer completar, Johnny? Completa rapidinho, eu preciso chamar o intervalo. É só uma questão, assim, é uma ingenuidade que beira o amadorismo. A gente tanto elogia a gestão do Flamengo nos últimos anos como exemplo em muitas questões. Para mim, isso beira o amadorismo. Não só as mensagens do Boto, quanto essa mensagem do Dr. Runco. E, para complementar, é só o seguinte, o Breiler falou uma questão do Vasco que eu acho super importante, do Pedrinho agora bater no peito e se pronunciar. O BAP, presidente do Flamengo, precisa parar de dar entrevistas apenas para os canais do clube e também ir a público agora, bater no peito também e tentar resolver essas questões, porque criam-se crises no momento em que o Flamengo está bem. A polêmica toda entre Pedro e Felipe Luiz foi após uma baita vitória do Flamengo contra o São Paulo. Agora, na véspera de um jogo, tem essa do Dr. Runco. Então, o presidente, no lugar de presidente, também precisa vir a público e se explicar, né? É um cara que precisava bater no peito e falar, olha, não é essa bagunça toda não. A gente está aqui e vai tentar contornar toda essa situação difícil, desastrosa, uma areia movediça, mas a gente vai tentar resolver. Quem precisa falar é o presidente. E se o De La Cruz não tem todo esse problema que colocou o Dr. Runco ali, que venha o departamento médico do Flamengo agora e explique. Ou vão deixar vazar outra coisa, né? Então vamos lá. Rápido intervalo, voltamos já. A família toda vai se divertir com essa novidade. É hora de brincar de Mac com os brinquedos do Mac Lanche Feliz. Descubra o cassino online da Novibet. Com uma grande variedade de mesas de jogos de cassino. Mais de 2.000 jogos únicos. E o exclusivo Clube Novibet, o programa de fidelidade que te recompensa só por jogar. Com ofertas e prêmios desenhados pra você. Novibet, jogue na nova era. Flamengo se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino e já tem desfalques com desfalques e novas negociações nos bastidores. Nesta quarta-feira, 23, o Flamengo volta a campo para um confronto importante pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Red Bull Bragantino em partida válida pela 16ª rodada da competição. O jogo acontecerá no estádio Cícero de Souza Marques, em São Paulo, e promete ser um grande desafio para a equipe rubro-negra que vem de uma vitória sobre o Fluminense e segue na busca pela liderança da competição. Para este embate, o técnico Felipe Luiz enfrenta uma série de desfalques importantes, além de contar com a possível ausência de um jogador pendurado, que pode comprometer os planos da equipe na sequência da competição. Desfalques importantes para o Flamengo. Para o jogo contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo chega com uma série de ausências. No total, são 8 desfalques confirmados. O volante Pulgar, que sofreu uma lesão no pé direito, é um dos principais nomes fora da equipe. Além dele, o lateral esquerdo Alexandre e o lateral direito Ayrton Lucas também estão fora, devido a problemas musculares nas coxas e na canela, respectivamente. Outros jogadores importantes, como o atacante Mikael, que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, o zagueiro Plata com problema na coxa direita e o volante Danilo, que também sofreu uma lesão na coxa direita, não estão à disposição. Além desses, o meia De La Cruz e o volante Alan estão sendo poupados, devido ao controle de carga física. Outro ponto importante é a presença de Wallacian, que está pendurado com 2 cartões amarelos. Caso o jogador receba o 3º cartão na partida, ele ficará suspenso e não poderá atuar no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, no domingo, 27. Esse é um fator que pode afetar a escalação do técnico Felipe Luiz, que precisará administrar os desfalques e a possibilidade de perder o outro jogador importante no meio da competição.
Bruno Henrique volta a reforçar a equipe. Apesar dos desfalques, o Flamengo terá um reforço significativo para o confronto. O atacante Bruno Henrique está de volta, após cumprir suspensão automática no clássico contra o Fluminense, devido ao acúmulo de cartões amarelos. A volta de Bruno Henrique é uma excelente notícia para o Flamengo, que conta com seu potencial ofensivo para ajudar a equipe a superar os desafios do jogo contra o Red Bull Bragantino. Situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Flamengo ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, apenas 3 atrás do líder Cruzeiro, que tem 33. A competição segue bastante equilibrada e a equipe do Felipe Luiz tem se mostrado forte, principalmente após a vitória sobre o Fluminense, que consolidou sua posição na parte de cima da tabela. Contudo, para reassumir a liderança, o Flamengo precisa não apenas vencer o Red Bull Bragantino, mas também torcer por uma derrota do Cruzeiro no jogo contra o Corinthians, na mesma rodada. O Flamengo segue como uma das equipes mais competitivas do torneio, mas precisa manter o foco, superar os desfalques e continuar criando boas chances ofensivas para alcançar o topo da tabela. No momento, o time rubro-negro tem 37 chances criadas, o que coloca o time na segunda posição entre os times que mais criaram oportunidades no campeonato, atrás apenas do Bahia, com 38. Por outro lado, o Red Bull Bragantino, adversário desta quarta-feira, ocupa a 10ª posição no ranking de chances criadas, com 26 oportunidades. Esse equilíbrio defensivo vai ser um fator importante para o Flamengo, que precisará ser eficiente na criação de jogadas ofensivas para superar a defesa do Red Bull Bragantino e conquistar os 3 pontos fora de casa. Transferências e negociações no Flamengo. O caso de Wesley e o interesse em Mantuan e Vinícius Tobias. Nos bastidores, o Flamengo também está atento a movimentações no mercado da bola. O clube está próximo de perder o lateral direito Wesley, que deve se transferir para Roma, da Itália. Com isso, a diretoria rubro-negra busca um substituto à altura. Um dos nomes especulados para a vaga é o de Gustavo Mantuan, lateral direito do Zenit da Rússia. Mantuan, que foi revelado pelo Corinthians, tem chamado a atenção do Flamengo, mas o clube entende que a chegada do jogador não está programada para esse momento, embora o atleta esteja nos planos para o futuro. Mantuan, de 24 anos, está no Zenit desde 2023 por um valor de 2 milhões de euros, cerca de 3 milhões de reais. O jogador tem sido utilizado tanto como lateral direito quanto como ponta direita, o que oferece versatilidade para o esquema tático do Felipe Luiz. No entanto, com a situação do Wesley ainda indefinida, o Flamengo também está de olho em Vinícius Tobias, lateral de 23 anos do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Tobias tem um perfil mais ofensivo e um histórico de trabalho com o diretor de futebol José Boto, que o levou para o Shakhtar. O Flamengo já sinalizou positivamente para a proposta de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, com 5 milhões de euros, de 32 milhões de reais, em bônus junto à Roma, com a expectativa de fechar a negociação até terça-feira, dia 22. Novos patrocinadores e a possível reviravolta nas finanças do Flamengo. Além do trabalho dentro de campo, o Flamengo também se dedica a questões financeiras e comerciais. O clube está negociando com novos patrocinadores para fortalecer sua receita. Após a saída do Mercado Livre, que patrocinava o uniforme do Flamengo desde o ano passado, o clube está em processo de fechar contratos com 2 empresas, a Apvida, operadora de saúde, e Solution, gestora de planos de saúde. Para que os acordos se concretizem, o Conselho Deliberativo do Flamengo vai ter que aprovar as parcerias em uma votação que ocorrerá no dia 30. Se o acordo for aprovado, o Flamengo poderá ultrapassar a marca de 250 milhões por ano com receitas provenientes de patrocinadores. Atualmente, a principal patrocinadora do clube é a Pixbet, com um aporte de 115 milhões, seguida pela Adidas, fornecedora de material esportivo com 70 milhões. Outras empresas como BRB, Shopee, Assistcard, ABC da Construção, Texaco e Zé Delivery também contribuem com valores que somam um total expressivo para o Flamengo. Esse aumento na receita proporcionará ao Flamengo mais poder financeiro para reforçar seu elenco e fortalecer ainda mais sua estrutura, com o objetivo de alcançar novos títulos e manter sua posição de destaque no cenário do futebol brasileiro e internacional. Conclusão: Flamengo chega para o jogo contra o Red Bull Bragantino com desafios, mas também com boas expectativas. A equipe, apesar de enfrentar uma série de desfalques, segue sendo uma das favoritas ao título do Campeonato Brasileiro e tem grandes chances de voltar à liderança, dependendo do desempenho nas próximas rodadas. Nos bastidores, o clube também se movimenta no mercado para reforçar seu elenco, especialmente com a saída iminente de Wesley, e o possível interesse em novos patrocinadores que garantirão estabilidade financeira para o futuro.
Com tudo isso em jogo, o Flamengo segue sua jornada com confiança, mirando não só a liderança no campeonato, mas também um futuro próspero e vitorioso.